Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta aqui no DM Entrevista e hoje recebemos nosso companheiro, nosso amigo de muito tempo aqui, o Padre Rafael Magu. É um prazer recebê-lo aqui, tudo bom, Padre? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Padre Rafael Magu, ele que é pároco da Igreja São Nicolau, que é da Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia. E nós vamos falar sobre Natal, exatamente. Está se aproximando o Natal, mas, porém, contudo, a Igreja Ortodoxa, ela já está em época de Natal. A gente vai falar sobre essas curiosidades, afinal, parte de uma população aqui da nossa capital e também do Brasil são seguidores da Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia, e a gente vai conversar um pouco sobre essa igreja que é pouco conhecida para a maioria dos brasileiros, né, que são seguidores da Católica Apostólica Romana. Padre, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu acho que o nosso internauta deve estar aí se perguntando como é que aconteceu essa divisão da igreja. Eu acho que seria bom o senhor fazer essa introdução para falar sobre essa separação da igreja católica, que ela existe no mundo, dividida em duas partes. Aqui no nosso Ocidente, a gente é mais acostumado com a Católica Apostólica Romana. Porém, grande parte do Oriente é uma outra igreja católica, pode-se dizer que é outra igreja católica? Originalmente, a igreja era uma. Sim. E nós, até hoje, no credo, creemos na igreja que é uma, católica e apostólica. Sim. Mas essa igreja cresceu, especialmente depois do ano 315, onde o rei Constantino, imperador, dio a lei e fez a lei de Milán, que é a lei de liberdade religiosa. Uhum. Aí cresceu a igreja, que se dividiu em lo que nós chamamos pentahierarquia. Penta significa 5. Havia 5 grandes hierarquias que, podemos dizer, entre aspas, era a igreja una, católica e apostólica. Quais são essas 5? Antioquia, Roma, Jerusalém, Alexandria e Constantinopla, que seria hoje em Istambul. Sim. ¿Sí? Essa igreja cresceu até o ano 1054. Essa pentahierarquia estavam juntos. E, inclusive, Rússia se agregou a essa pentahierarquia no ano 988. A partir do ano 1054, Roma se separou das outras 4. De aí que é católica, apostólica, romana. Sim. E as outras 4 continuaram juntas. E se chamaram, o adjetivo em si, não se colocaram eles, os demais le colocaram católico, apostólico, ortodoxa. Ortodoxa, ¿de qué significa la palabra ortodoxa? Doctrina recta, camino recto. ¿Sí? Eles continuaram juntos e eram católico, apostólico, ortodoxo de Antioquia, de Constantinopla, de Jerusalém e de Alexandria. ¿Sí? Mas entre eles existe, até agora, uma perfeita comunhão. Inclusive, a igreja ortodoxa evangelizou depois da separação só nos países eslavos, ¿sí? De ahí que en los países eslavos como Rusia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, son países que la mayoría son ortodoxos, ¿sí? Porque esas iglesias evangelizaron ahí. En cuanto a Roma, evangelizó en Occidente. Por eso, como el Señor faló anteriormente, en Occidente éramos muy poco conocidos. ¿Cómo llegamos aquí a Occidente? Llegamos por la migración, cuando vinieron los sirios, los libaneses, algunos palestinos y también griegos, rusos, ucranianos, que trajeron su fe para aquí. Ellos construyeron la iglesia y llamaron a nosotros como padres. A mayoría de los padres venían de lá. Somos muy pocos, como yo, por ejemplo, nacido en Occidente, que nos formamos lá y voltamos. La mayoría eran todos que venían de lá para servir, ¿sí? Y es un punto importante, porque la iglesia ortodoxa no ven para aquí para hacer un proselitismo, pelo contrario, ven a atender a necesidades concretas de seu povo, de sua população, que estava aqui, que eram pessoas de muita fé. Por isso, antes de construir um clube, eles construíram uma igreja. E depois, a escola.
De ahí que el padre Michel, mi antecesor, construyó la escuela que es muy conocida aquí como la Escuela San Nicolau, que hoy tenemos un convenio con la PUC, con la Universidad Católica, que se llama Escola de Língua PUC Goiás San Nicolau. A Igreja Católica Apostólica Romana tem a figura do Papa, que é o líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. No caso, a Igreja Ortodoxa, essas outras quatro, são 4 ramificações, né? Sim. São outras 4 ramificações. Agora, hoje, nós temos 9 patriarcas. São mais 9. Então, sim, cada uma dessas ramificações, vamos por assim dizer, que há uma união, uma unificação entre elas, é uma harmonia, mas existe uma figura do patriarca, ou seja, do Papa em cada uma delas, ou existe uma figura papal? Nós temos, essa é uma das diferenças. Na Igreja Ortodoxa não existe a infalibilidade papal. Nós temos 9 patriarcados. 9 patriarcados. 14 igrejas, de las quais as demais são 6 autocéfalas. Mas nós temos perfeita comunhão, perfeita relação e temos um patriarca que simbolicamente representa os demais, que é o patriarca Bartolomeu, que está em Istambul, seria a antiga Constantinopla. Ele é o patriarca ecumênico, que vendria a representar a todos os demais, mas com a diferença, com o Papa não tem a infalibilidade. Entendi. Ele não tem autoridade por sobre os demais, nem autoridade como Papa de fazer um dogma. É uma figura mais representativa, não tem o poder como o Papa tem sobre o restante da igreja. Não tem a infalibilidade, exatamente. Para nós, essa é uma estrutura mais colegial, não é fácil, mas a unidade da igreja se mantém através dos santos concílios, que seria a reunião de todas as igrejas nossas ortodoxas dispersadas no mundo, ¿sí? Locales e também na diáspora. Uma das diferenças entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa é o calendário. Nós usamos o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos, esse calendário festivo, então, que nós já conhecemos, inclusive do qual tem uma das datas mais representativas da Igreja Católica, que é o Natal, no dia 25 de dezembro. Sim. A Igreja Ortodoxa usa o calendário juliano, que é um calendário anterior ao gregoriano. Sim. E por isso a Igreja Ortodoxa já está em comemoração do Natal. Explica pra gente como é que funciona isso. O senhor falou de um tema muito interessante, porque nós usamos o calendário juliano. Na Páscoa da Resurrección, todos los años caen en diferentes datas. Excepto algunas cada 3, 4, 5 años, dependiendo, a veces caen juntos. Como este año, en el 2017, fueron las Pascuas juntos. Justamente por la diferencia de calendarios. Mas hubo un acuerdo entre Occidente y Oriente que en su momento Natal no celebraríamos con el calendario gregoriano para estar juntos y los occidentales celebrarían la Pascua conosco. Desde nuestras iglesias nós comenzamos a practicar eso. Inclusive o Papa anterior, João Pablo II, santo já, ele recomendou a todas as igrejas de Oriente celebrar a Páscoa com a gente, conosco. Mas infelizmente, até agora não se cumpriu. De nossa parte, nós venimos cumprindo. Por quê? Porque acreditamos que é muito importante para os cristãos a unidade. Correto. Para nós, o maior escândalo dos cristãos é da divisão. E é o que diz São Paulo na carta aos Éfesos. Uma só fé, um só batismo. E ainda mais, diz, Cristo chegou aqui ao mundo para destruir, para romper o muro da separação. Ou seja, o maior desejo de Jesus é a unidade, que sejamos todos um. E o maior escândalo é a divisão. Por isso nossas igrejas adoptaram isso para celebrar Natal com todos os cristãos. Mas nós ainda temos alguns ortodoxos, como os eslavos, no caso de Rússia, que não adoptaram o calendário gregoriano para Natal. Por isso celebram el 7 de janeiro. Se vocês veem na televisão, em los meios, vocês vão poder ver
que Rusia celebra Natal no el 25. ¿Mas por qué? Porque continúa el calendario antiguo. O calendário juliano. Juliano. Agora bem, o Senhor também falou que nós Natal já começamos a preparar-nos. Sim, começamos no dia 15 agora, inclusive. 15. Por quê? Desde o 15 de novembro, porque tem que dar 40 dias até Natal. Por que 40 dias? 40 dias. Porque a quaresma da Páscoa, quantos são? Sim, 40 dias. Então, a quaresma de Natal também são 40 dias. Por quê? Porque Natal, em realidade, nos prepara para a verdadeira vida. Natal nos prepara para a ressurreição. Natal nos prepara para olhar com uma visão diferente do mundo. Que aqui não só estamos com um sentido não trascendental, pelo contrário, aqui estamos para transcender. Por isso, a ressurreição seria a festa mais importante dos cristãos. Mas primeiro hay que nascer, tem que nascer, depois morrer e depois ressuscitar. Ah, entendi. Então, um cristão, neste tempo de Natal, qual é a mensagem que nós deixamos sempre? A mensagem é um tempo de renovação. É um tempo de pensar de que estou fazendo. É um tempo de recomeçar nossa vida para depois, com Cristo, ressuscitar. E se uno ressuscita com Cristo, empieza uma vida nova. Muito bem, agora vamos falar sobre a figura do São Nicolau, né, que é uma figura importantíssima para a Igreja Ortodoxa e, claro, de uma certa forma também para a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, do qual nós estamos acostumados. Afinal, São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel. Exato. E hoje as pessoas, inclusive, por conta até dessa vamos dizer assim, de um marketing, dessa coisa consumista que se transformou no Natal hoje, as pessoas se esqueceram do verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido da figura do Papai Noel, que é o São Nicolau, na verdade. Exato. São Nicolau é um santo do século IV. E a palavra Nicolau significa vitória do povo. O povo vence. Na Alemanha, lá por o século 15, 16, eles procuravam uma personagem que seja solidário e que encaixe com um projeto de como ensinar a los demais que significa a solidariedade. Porque eles já entendiam que o caminho da solidariedade era uma resposta concreta para a crise da humanidade, que é justamente o individualismo e também o pensar em como uno tem que ajudar ao outro. Aí eles estudaram uma personagem, e esse personagem era justamente São Nicolau. Por quê? Porque São Nicolau era uma pessoa que trabalhava na parte da inclusão social. Já seu tio era bispo. Ele chegava e venia de uma família muito rica. Ele é de uma família nobre, né? Nobre. Muito então, rica. Sua riqueza que ele tinha, ele entendeu o texto do Evangelho. Se quer ser perfeito, vende todo e distribui aos pobres. E São Nicolau fez isso. E não só isso, sino quando era padre e quando era bispo, para Natal, ele ia e fazia um trabalho de conscientização, porque vocês sabem que a igreja era a que fazia o trabalho social, especialmente com as viúvas, por exemplo. As viúvas, elas não podiam trabalhar, as mulheres, como hoje trabalham. Estou falando 1600 anos atrás. E quem atendia essas pessoas, as viúvas e a los órfãos? A igreja. Em Atos dos Apóstolos fala do serviço do diaconado. Mas a igreja continuava trabalhando. E São Nicolau, em Natal, ele era e distribuía a todos os pobres e a todos os mais necessitados alimentos e roupa. Ela era a que levava o presente de Deus para os mais necessitados e para os carentes. Então daí surgiu a figura do Papai Noel. Por quê? Na Alemanha le colocaram Claus, Santa Claus. Santa Claus. Claus viene de Nicolaus, etimológicamente. Nicolaus, uma palavra grega, ¿sí? Nico significa vitória, Laos, povo. O povo vence. Ou seja, na imagem de São Nicolau, nós vemos essa imagem de Jesus que nos diz: com a fé, o povo vence. Se se afasta da fé, é muito mais difícil para eles chegar ao objetivo final, que o objetivo final em si
é a felicidade. Deus nos criou para ser felizes. Então, essa alegria que nos trouxe para nós, Papai Noel, e para as crianças que vocês veem hoje, é a alegria verdadeira de trazer o verdadeiro presente, que é Deus a nossos mas corações. eu tô cá com meus botões pensando, padre, o seguinte, eu imagino que o São Nicolau, o bispo, São Nicolau, na sua época, em que ele distribuía presentes, oriundo inclusive da sua riqueza, eu tenho certeza que ele não usava um trenó puxado por renas. Não, pelo contrário, caminhando. Caminhando. Muitas vezes, os fieles me dizem, padre, porque eu tenho outra igreja que eu atendo em Ipameri. Padre, o Senhor não se cansa de ir de aqui até Ipameri, atender a la população, ao povo. E le digo, olhem, 1600 anos atrás, os apóstolos não tinham carro, não tinham aviões, não tinham nada. Mas eles tinham uma motivação especial, uma preocupação especial, e essa motivação é atender ao que mais precisa. E essa, como diríamos num término humano hoje, é uma adrenalina especial. A adrenalina, como diz São João Crisóstomo, de sentir-se útil. Não há coisa mais feliz que sentir-se útil e fazer um bem para outro, ser instrumento do bem. E isso é o que, em si, quando decimos em Natal, Jesus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que é a palavra? É a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Que Jesus vem aqui, chegou a este mundo para unir-nos, para que sejamos felizes, para estar mais perto de Deus. E por sobre todas as coisas, Alex, para estar mais perto entre nós. A unidade é o motivo essencial da presença de Deus em meio de nós. Ele quer um só povo, uma só família, um só rebanho, um só pastor. Esse pastor é Jesus. E esse rebanho somos todos nós. Padre, é o seguinte, eu queria demais agradecer a sua participação aqui, nosso tempo é curto, mas eu queria já de antemão convidá-lo para vir outras vezes aqui, inclusive em datas representativas da Igreja Católica, para a gente inclusive fazer esse contraponto, até porque essa comunidade do qual a sua igreja representa também são os nossos internautas, né? Temos muitos amigos que são fiéis da Igreja Ortodoxa e tenho certeza que vai ser muito bacana e enriquecedor para a gente fazer, inclusive, essa comunhão, né? Afinal, nós rogamos a nossa fé para um único Deus. Nós procuramos um único caminho. Às vezes andamos em estrada diferente, mas o caminho que nós buscamos é um só. É um só. Inclusive, Antioquia é um lugar físico, está entre Turquia e Síria. São Nicolau vem de Turquia, ¿okay? San Nicolau de Mira. Antioquia foi o primeiro lugar onde os seguidores de Cristo receberam o nome de cristão. A palavra católica, a primeira pessoa que usou a expressão católica, hoje todo mundo usamos a expressão. O primeiro foi San Ignacio de Antioquia. O primeiro que fez a liturgia, como hoje nós la temos, a Santa Missa, que foi de São João Crisóstomo, que é a que nós realizamos, foi de Antioquia. São Lucas foi de Antioquia. Ou seja, nós temos uma riqueza em nossas raízes, que eu sempre digo, raízes e resposta. É muito importante voltar a nossas raízes, mas não esquecer que temos que dar uma resposta. E a resposta são nossas atitudes. Não é suficiente dizer que temos a verdade ou saber a verdade. É o que nós precisamos que nossos filhos, eles que estão vendo a nós neste momento, neste Natal, vivamos um Natal especial, onde Cristo está em nossas mesas, onde rezemos um Pai Nosso, e mais que só nos lembremos de uma festa leiga, é uma festa do Senhor. O principal partícipe dessa festa é Cristo, que nasce em cada ano para renascer em nossos corações. Por isso, Jeremias disse, a verdadeira aliança os farei em seus corações. Rico, pobre, branco, preto, esse dia negro, todos somos iguais, porque Cristo nos une. Cristo, é o que o Senhor falou. Cristo, Natal, essa pequena criança, essa criança que vai nascer, nos ensina como ser nós. Se queremos ser felizes, temos que ser como essa criança, nobres, íntegros, espontâneos.
y ahí encontraremos la unidad. Y por sobre todas las cosas, humanos. Siempre digo una expresión, antes de ser divino, primero tenemos que ser humano. Tá vendo? Tá aí uma boa lição, uma boa aula para você, para entender um pouquinho o verdadeiro sentido do Natal, que inclusive já está sendo comemorado segundo o calendário juliano da Igreja Ortodoxa de Antioquia. E eu agradeço demais a participação do padre Rafael Magu, ele que é pároco aqui da Igreja São Nicolau, aqui no setor oeste, em Goiânia, e que veio aqui amigavelmente trazer essas mensagens maravilhosas e também um pouco de história para a gente, para dar uma balançada na cabeça dessa juventude que está um pouco desligada das nossas origens. Padre, um prazer recebê-lo aqui, seja sempre bem-vindo. O prazer é meu e eu sempre digo, o melhor tempo para aproximar-nos a Deus é este. Todo mundo está sensibilizado, então não esqueça daquele que mais precisa, assim como São Nicolau. Se têm roupa, se têm alimentos, vão, ajudem ao que mais precisa. Em cada ser humano está o rosto de Cristo. Sejam muito felizes, porque Deus nos criou para ser felizes. E Deus nos enviou seu único Filho para que nós voltamos a Ele. Porque como bom Pai, Ele quer que todos os seus filhos estejam em sua mesa no dia de Natal. Esperamos a todos para celebrar juntos um Natal feliz. Amém. Amém. Feliz Natal, Padre. A você que está conectado com a gente, obrigado pela companhia. Nós voltamos a qualquer momento com mais entrevistas para vocês, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.